Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou muito feliz aqui hoje, muito orgulhoso de ter conseguido prospectar aqui a Márcia Dessen para falar conosco aqui no podcast, para o nosso ouvinte ter acesso a uma das colunistas de finanças pessoais aí que eu acho que é das mais importantes aqui no Brasil, na imprensa brasileira. Resolvi arriscar na cara de pau de convidá-la para que ela viesse aqui falar conosco e fiquei muito feliz quando ela topou. Márcia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu peço que se apresente minimamente para o nosso público, que aos poucos que porventura ainda não a conheçam. Obrigada pelo convite, Frederico. Um prazer estar com você e com o seu público. Bom, eu tenho uma larga experiência, primeiro no mercado financeiro, depois como empresária, que eu abri e toquei uma empresa, e agora eu estou no que eu chamo de terceira carreira, coisas que a gente se permite fazer com o tempo, com a medida que a vida passa, né, Frederico? Trabalho, eu diria que hoje eu sou uma educadora financeira, né, uma educadora, dedicada basicamente a orientar um pouco as pessoas em como elas devem se relacionar com as finanças, com o dinheiro, que é uma educação... O brasileiro carece de muita educação básica, né, Frederico? E a financeira, sem dúvida, é uma carência, mesmo nos estratos de pessoas mais cultas, bem formadas, falta muita informação sobre finanças pessoais. E esse é um trabalho que eu gosto muito de fazer atualmente. Que bom que você gosta. Como eu falei, né, sou ávido leitor das suas colunas na Folha, já há bastante tempo. Já faz 10 anos que eu escrevo para a Folha, quase 11, 10 anos e meio, que a coluna... Quando me convidaram para escrever essa coluna, Frederico, eu falei, gente, coluna semanal, como é que eu vou arrumar assunto para falar toda semana uma coisa diferente? Pois olha, dificuldade nenhuma. Primeiro, porque o assunto é inesgotável. E segundo, porque os leitores, eles retroalimentam, né? Eles escrevem, contam suas histórias, fazem perguntas com as suas dúvidas, com as suas angústias, e aí acaba gerando uma boa ideia. E eu tenho, então, uma lista de temas, alguns que eu penso e outros que os leitores me alimentam com uma comunicação que eu acho muito saudável. Pois é, então, essa é uma das coisas que eu queria te perguntar, realmente, porque é uma pressão, né? Você ter que produzir colunas semanais, e como é que eu ia te perguntar, como é que se dá esse processo de criação, né? De criação de pauta, e eu acho que você está dizendo aí que se alimenta muito das dúvidas e das interações que os próprios leitores fazem com seus posts prévios, imagino, né? Uma das grandes fontes, não é isso? Exatamente. E uma coisa que é muito incrível, quando a gente fala de finanças ou de planejamento financeiro, a gente tem que falar de vida. Nós não estamos falando fundamentalmente do produto, do mercado, do serviço. Nós estamos falando disso tudo, mas no contexto de uma pessoa, do indivíduo, da família, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, ou o produto pelo produto, mas sim como que esse produto, esse dinheiro está a serviço das pessoas. Então, tem que falar de vida. E quando a gente fala de vida, é fácil. Porque são muitas histórias, são muitos... o que é bom para um não é diferente para o outro, né? Não tem um tamanho único, né? E uma coisa também que eu gosto no tema de finanças pessoais é que a gente não está falando só de orçamento, por exemplo. O espectro, né, o escopo de planejamento financeiro, ele é muito amplo, ele é holístico, né?
ele se refere ao básico, que é a gestão financeira, quanto eu ganho, quanto eu gasto. Aqui é o começo de tudo, né? Depois, patrimônio, né? Construir um patrimônio, seja com ativos reais ou financeiros. Depois tem a parte de riscos pessoais e patrimoniais e seguros, quer dizer, se eu posso ou devo ou não comprar seguros para proteger alguns riscos pessoais e patrimoniais. Depois tem a parte do planejamento da aposentadoria, do futuro, que tem vários aspectos aqui. E, finalmente, mais 2 temas, o planejamento fiscal. Como é que eu posso reduzir a carga tributária de uma forma legal, legítima, dentro dos parâmetros, dentro da legislação permitida, e planejamento sucessório, forma de transferir herança, patrimônio para herdeiros, também de uma forma legítima, legal, com o menor custo possível. Então, é inesgotável o assunto, Frederico. Foi uma preocupação que eu tive no início, que depois logo passou. Ou seja, já se vão em 11 anos e ainda tem muito assunto aí para você tratar e abordar, né? Muito assunto. Mesmo alguns assuntos que já foram abordados no passado, eles podem ser revisitados contando sobre uma outra ótica, sobre o ponto de vista de uma outra pessoa, de uma outra família. Uhum. Então, eu consigo reconstruir o assunto sem ser repetitiva, trazendo uma nova abordagem para um mesmo assunto que já foi trabalhado antes. Sim, eu acho que pela leitura que eu faço das suas colunas, acho que você faz isso bem, você humaniza, né, o tema, você traz aspectos psicológicos e comportamentais, que eu acho que tem a ver com a sua fala, né, de agora, e realmente o mesmo problema ele pode ser reconduzido, né, e retrabalhado de maneira a sensibilizar um público-alvo diferente, ou uma pessoa numa situação um pouco diferente. Eu acho que eu concordo demais com você, aproximar o público das questões relacionadas a finanças pessoais é um trabalho que não é muito fácil, depende muito disso, né, de humanizar, de realmente fazer com que as pessoas entendam que não é matemática, né, que tem alguma matemática envolvida, obviamente, né, mas que uma grande parte dessa agenda ampla que você trabalhou, listou, elencou, tem a ver com comportamento, psicologia e questões muito subjetivas, né, até. Uma pergunta que... Perdão, você ia dizer? Eu ia dizer que eu concordo plenamente que tudo começa com o comportamento. Isso. Né? A forma como as pessoas se relacionam, como elas entendem, como elas interagem, algumas abertas para fazer isso e outras que ainda não começaram ou estão com muita dificuldade de transitar por essa área, porque ainda não se deram conta que, fundamentalmente, é uma questão comportamental, de escolhas, de conduta, de hábitos de consumo. Uhum. Esse é o básico. Exatamente. E então, eu aproveito para te perguntar, como é que você acha que a gente está, a gente que eu digo o brasileiro, mais especificamente, né, para quem você fala, escreve, recebe respostas às suas colunas, né, para quem você escreveu um livro, né, que está publicado já há bastante tempo, como é que você acha que nós estamos evoluindo como consumidores financeiros, como sociedade no que diz respeito ao uso do dinheiro, a lidar com as finanças? Você teria uma perspectiva assim temporal, se estamos evoluindo pouco, muito, e eventualmente você poderia até especular sobre razões ou suas explicações para esse movimento? Olha, eu acho que estamos avançando. Indiscutivelmente, ações educativas foram feitas por órgãos reguladores, entidades, até por empresas no âmbito privado. A mídia tem se dedicado também um pouco mais a trabalhar, a trazer essa educação financeira, mas eu tenho a percepção de que caminhamos com passos ainda lentos, né? Existe um paradigma
sólido, cristalizado que a gente precisa trabalhar, e que as pessoas têm uma certa resistência em mudar hábitos, mudar conceitos, acreditar em coisas diferentes daquelas que acreditaram a vida toda, né? E o que eu percebo muito, Frederico, é um certo descompasso entre as ações positivas e benéficas de educação financeira, que são lentas, embora existam, e vis-à-vis as ações de mensagens que a gente vê hoje nas redes sociais ou na internet, extremamente oportunistas, muitas delas mal intencionadas. Então, assim, a força dessas ações, dessa comunicação em redes sociais, em internet, tentando... Sabe, é como a história do anjinho e do diabinho, né? Tem um anjo de um lado falando como deve ser, os cuidados que tem que tomar. É uma coisa muito educativa, até professoral às vezes, que é um pouco o meu estilo. E do outro lado tem alguém dizendo, pô, você é um babaca, você é o último que vai entrar na festa, tá todo mundo ganhando dinheiro e você tá fora. E aí, quando é que você vai parar de perder dinheiro na poupança? O que eu quero dizer é que existe uma diferença brutal na abordagem, na forma como vem a mensagem de educação e como chega a mensagem ou a tentação de tirar essa pessoa do bom caminho. A gente tinha que fazer alguma coisa a respeito. Não, bom, estamos tentando, né? Tanto você Estamos tentando, quanto nós. Eu concordo demais com isso também. Existe, né, uma concorrência, talvez até desleal, vamos dizer assim, do discurso criterioso e didático, como você atribuiu, né, qualificou como professoral, e por outro lado um ataque, né, um bombardeio midiático descompromissado com a verdade e realmente visando gerar manchete, polêmica e provocações e realmente mexer com as tentações, mexer com instintos que são meio ruins, né, do ser humano. Então, eu acho que realmente você qualificou bem. É uma batalha meio difícil, mas a gente está tentando. A gente está tentando. Talvez a gente tenha que ser menos... Não sei, eu não sei. A gente não vai conseguir mudar o lado de cá. O lado da mídia agressiva, abusiva, atrevida, todos os adjetivos que eu desqualifico, né? Mas talvez a gente tenha que tentar reduzir o gap, o abismo que existe entre uma comunicação e outra. Sim. A gente ainda tem que encontrar um gatilho para... Eu tento fazer isso nas minhas colunas, nos meus artigos, mas a gente tem que tentar mostrar para a pessoa, putz, essa mulher está falando comigo. Mas é verdade. Eu acho que eu preciso ficar mais atento. Então, a gente tem que criar esse desconforto, essa vontade de aprender, de fazer diferente, de fazer melhor, né? De conferir, de duvidar, de questionar, de uma forma positiva. Acho que estamos caminhando. De novo, há 5 anos atrás, quase, talvez um pouco, acho que é esse o tempo, né, Frederico? Não fazíamos praticamente nada, né? E agora temos aqui essa desvantagem competitiva. Então, o nosso desafio, eu acho que é sermos um pouco mais agressivos nas nossas ações, de novo, usando uma linguagem educada, séria, confiável, porque credibilidade é tudo, né? Mas que de alguma forma incomode, faça a pessoa se sentir desconfortável com o status quo, com o que ela ouve do outro lado da linha. Legal, esse gancho no incômodo. Acho que tem um pouco a ver com o que eu ia te perguntar também, que é a história do gatilho, né?
que a gente aqui no Educando Seu Bolso, a gente acredita muito em contrabandear. Eu costumo usar a palavra contrabandear, acho que ela tem um certo poder, metaforicamente, obviamente, um pouco de conhecimento junto com solução financeira. Eu acho que a ocasião, a oportunidade onde o cara está se informando para contratar um produto, fazer um investimento, tomar um crédito, quer um cartão, alguma coisa, é a oportunidade que ele tem de entender um pouco mais além daquele produto que ele está tentando contratar. Como você falou, dele questionar, comparar, né, entender realmente se aquilo é para ele mesmo. Você vê mais ou menos assim também, quer dizer que a maneira da gente fechar esse gap aí entre a nossa comunicação e a comunicação ruim, né, que você colocou do outro lado, é encontrar essas oportunidades, esses gatilhos para a gente realmente ter mais efetividade na educação financeira? Eu acho que sim, Frederico, porque produtos e serviços, financeiros ou não, estão aí para nos atender, para atender necessidades eventuais que a gente tenha. O que eu acho que as pessoas fazem pouco é, de novo, a história do comportamento, né? Será que eu preciso disso? Será que isso é importante para mim? Se a gente for na linha do eu mereço, a gente vai querer tudo, né? Só que no tudo vem coisas que a gente precisa e vem coisas que a gente não precisa, que a gente simplesmente quer. O problema é que nós não temos dinheiro para comprar tudo, né? E a gente, nas finanças, a vida é um processo de escolha. E nas finanças não é diferente. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Eu digo, tem. Você tem 24 horas por dia. Você escolhe como você vai usar suas 24 horas. Com dinheiro é igual. Você tem dinheiro. As pessoas acham que ganham pouco. Eu sempre costumo dizer que o desafio, ou as pessoas que se dão bem financeiramente, não são as que ganham muito. São as que gastam menos, no sentido de não gastar mais do que ganha, e que gastam direito, gastam do jeito certo, colocando dinheiro naquilo que, de fato, vai trazer uma solução para a vida delas, uma solução, um conforto, uma segurança, um bem-estar, né? E muito das nossas ações, dos nossos gastos, eles são supérfluos, coisas que a gente definitivamente não precisa para viver, né? Nós poderíamos perfeitamente viver sem isso. Então, eu acho que falta esse questionamento, é um autoconhecimento, é aquela coisa de olhar no espelho e dizer assim, mas será que eu preciso disso? E aprender a fazer perguntas, Frederico. Quanto custa? Gente, quando as pessoas investem, elas não perguntam quanto custa. Quer dizer, investir não é de graça. Aí está lá a mídia dizendo, olha, abrir uma conta de graça. Claro que abrir a conta é de graça. Você não paga para entrar numa loja. Você paga pelo produto que você compra dentro da loja. Então, assim, de novo, aquela coisa da abordagem, né? Do marketing que é feito de uma forma que dá a impressão que a parte está me oferecendo alguma vantagem. Vantagem nenhuma. Crédito é outro exemplo. As pessoas que tomam dinheiro emprestado em bancos, ou seja onde for, elas acham que a empresa que está emprestando dinheiro está fazendo um favor a ela. De jeito nenhum. Empréstimo é um negócio como outro qualquer. Você pede, a outra parte tem excedente financeiro, você tem necessidade de capital e vai pagar, e muitas vezes caro, pelo dinheiro. Então, não se sinta avergonhado ou com medo ou achando que a outra parte vai estar te fazendo um grande favor. E, na verdade, é um negócio como outro qualquer, onde você, tomador do dinheiro, é que vai ajudar a enriquecer a parte que está disposta a te emprestar dinheiro. Essa consciência, este equilíbrio de forças, Frederico, é uma coisa que está faltando. O brasileiro tem que entender que
o brasileiro, como consumidor de tudo, inclusive de produtos financeiros ou de assuntos financeiros, o consumidor é soberano. Ele tem a faca e o queijo na mão. A economia de um país só é pujante se o consumidor tem dinheiro e consome produtos e serviços em todos os segmentos. Uhum. Eu acho que o brasileiro não se dá conta do poder que o cliente tem. Se ele se der conta dessa importância, né, dele como agente econômico, talvez a gente comece a melhorar ou encurtar essa distância entre oferta, quem oferece o produto e quem compra o produto. Nossa, Márcia, você falou tanta coisa importante aqui que dava para abrir uns 4 episódios de podcast diferentes, explorando cada ramo do que você falou, mas para fazer pequenos pontos aqui, né? Quando você começou a falar, né, será que eu preciso, né? Por um momento eu imaginei que você fosse trabalhar, será que eu preciso não desse produto, desse serviço, mas será que eu preciso de educação financeira? Que eu acho que é uma dúvida que eu tenho às vezes, se as pessoas se perguntam isso, ou se elas vamos dizer assim, colocam um pouco de lado e deixam para depois, meio que na impressão de que eles não precisem tanto disso. Então, esse era um ponto. Mas uma outra coisa que você falou legal é de aprender a fazer perguntas, né? Realmente, as pessoas questionam um pouco, concordo. E, na medida que passam a questionar mais, percebem aquilo que você falou, né? Que não precisam. Eu acho que a gente percebeu aí, também você passou por isso, né? Está percebendo, inclusive, durante esse episódio de pandemia agora, que muitos dos gastos que a gente fazia antes da pandemia não eram necessários, quer dizer, a gente vive sem eles, né? Então, e uma outra coisa que você falou, que eu achei legal, é da história do gastar menos do que ganha, que é possível você economizar, investir, construir reserva e poupança, mesmo ganhando pouco. Eu já falei isso aqui algumas vezes no nosso podcast. Quando comecei a trabalhar, ganhava muito, muito pouco e ainda assim consegui economizar alguma coisa, fruto de disciplina. Mas, às vezes, eu acho que isso soa hoje aos ouvidos da geração mais nova, né, dado a concorrência dessa imprensa, vamos dizer assim, mais midiática, isso soa um pouco como um discurso meio babaca, né? Fala assim, esse cara, discursinho babaca, antiquado, né? Então, fiquei feliz de ouvir você falar isso aí também, porque eu acredito em disciplina, acredito, né, em menos e mais, em coisas muito, muito básicas que eu acho que você passou por elas aí. Muito obrigado. Que bom que a gente tem a mesma sintonia, mas o que você disse é verdade. Muitas pessoas não sabem que precisam de educação financeira. Elas acham que são educadas, que são capazes de tomar suas próprias decisões, ou acham que os problemas nunca vão acontecer com elas, e muitas vezes só procura ajuda ou só muda seu comportamento quando o problema bate na porta, né? Enquanto a água não chega aqui, ele segue tocando a vida como sempre tocou, achando que com ele não vai acontecer. Ou seja, desculpe te interromper, ou seja, então para aquela pergunta que eu propus ali, né, do será que eu preciso não desse produto ou serviço, mas será que eu preciso de educação financeira, você meio que está dando um pouco de trela para mim, você está meio que concordando com essa história de que, pensando bem, eu não preciso disso não, vou empurrando com a barriga aqui, né, e mais ou menos, fazendo escolhas subótimas, né, desperdiçando dinheiro com taxas de juros mais altas, produtos financeiros desnecessários, tarifas que não deveriam ser pagas, meio que naquela coisa, aquela conta de padaria. Um paga pelo outro e vamos desperdiçando aí. Enquanto não faltar água na pia, eu não vou lá desentupir o cano, mais ou menos por aí, né? Exatamente, Frederico, eu concordo com você e nessa minha experiência com comunicação com as pessoas, com os leitores ou pessoas que me contatam nas redes sociais, é bem isso.
as pessoas só procuram ajuda e perguntam o que eu devo fazer, que esse é o primeiro passo, né? Uhum. Porque se você não faz essa pergunta, é porque você até então está convencido que está tudo bem como está. Quando você se depara, por exemplo, 60 anos, demitido, difícil se recolocar no mercado de trabalho, apesar de ser uma pessoa altamente qualificada aos 60 anos de idade, tem uma experiência, está no auge da vida profissional, perde o trabalho e percebe que não tem patrimônio suficiente para viver sem o salário. Bate o desespero, né? E aí a pessoa fala, gente, o que eu faço? Né? O que eu devo fazer agora? E eu te confesso que eu mesma, eu gosto de contar a minha história, porque eu trabalhei 25 anos no mercado financeiro, no Citibank, foi no único banco, né? Eu entrei office girl, saí vice-presidente, 25 anos depois, e 3 meses depois de pedir demissão do banco, e, portanto, deixar de receber meu salário, Frederico, veio o Plano Collor. Isso foi dezembro de 1989, faz tempo. 3 meses depois, Plano Collor. Bloqueou todo o dinheiro que eu tinha ganhado, trabalhando 25 anos, dinheiro com o qual eu pretendia seguir vivendo e abrir o meu próprio negócio. Bom, demorou 3 dias para cair a ficha, para eu entender que eu não tinha dinheiro nem para pagar a escola dos filhos, né? Porque quem estava trabalhando continuava recebendo salário, toca a vida. Eu não tinha mais trabalho. Um novo trabalho que eu pretendia inaugurar não tinha mercado, não tinha condição. E foi a primeira vez que eu sentei, peguei um caderno, lápis, papel, caneta vermelha, juntei tudo o que eu gastava. Foi a primeira vez que eu fiz um orçamento, que eu precisei listar tudo o que eu gastava. E eu falei, Márcia, você tá louca. Você não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso, não precisa disso. Cortei. Ou seja, um exemplo concreto na minha vida, que a gente só se mexe quando a água chega aqui, né? No caso, foi por razões externas, né? Mas foi um duro aprendizado. E foi aí que eu comecei a fazer planejamento financeiro e nunca mais parei. Mesmo quando a minha situação financeira se restabeleceu, felizmente, demorou, mas eu consegui reconstruir o patrimônio que ficou extremamente prejudicado por conta das condições cruéis, né, que o Plano Collor impôs aos brasileiros, que, assim como eu, tiveram seu patrimônio bloqueado durante meses, num período que a inflação continuava rolando solta, né? Mas, e por isso, esse aprendizado de planejamento financeiro, eu assumi como bandeira desde então, e hoje é o que me dá muito prazer compartilhar com as pessoas. Então, que legal. Muito obrigado por compartilhar conosco essa história rica. Concordo contigo que quando a gente consegue contar uma história, especialmente se é uma história própria, né, que te viveu, realmente isso acaba motivando as pessoas e dando um exemplo concreto de como é que esse problema é comum, ele aflige muita gente, mesmo pessoas como você, né, com uma trajetória bem sucedida no mercado financeiro, né, quer dizer, e que nunca tinham feito um exercício de orçamento, né, criterioso e que gastavam com itens que não precisavam, né? Notem bem, né? Falando de uma vice-presidente do Citibank, aquela época, né? Não é qualquer pessoa, né? Não é então, pois é. Eu ganhava bem, eu nunca usei crédito, graças a Deus, cheque especial nem pensar, mas eu gastava errado, eu gastava com coisas que eu podia perfeitamente viver sem, e eu teria construído um patrimônio maior, eventualmente num período de tempo mais curto, se eu tivesse aprendido, ou eu sabia, mas eu não praticava. Então, sem dúvida que histórias, exemplos, são assim
motivadores, é capaz de influenciar as pessoas, e é por isso que eu faço o que eu faço. E contando histórias verdadeiras, minhas e dos meus leitores, eu acho que aos poucos a gente faz esse trabalho de convencimento de que a gente precisa fazer alguma coisa melhor, alguma coisa diferente. Que legal, eu concordo demais. Uma das coisas que a gente comentou nas nossas falas anteriores é dessa história da possibilidade de ter um efeito entre gerações. Você consegue perceber alguma coisa aí, Márcia, digamos assim, quando você compara as pessoas de uma determinada faixa etária com mais jovens, com um pouco mais velhos, etc., você consegue diferenciar um pouco a abordagem, o grau de importância, como é que lidam, né, com finanças ou tendências? Você conseguiria destacar alguma coisa? Você acha que existe isso ou está mais ou menos tudo muito parecido? Eu acho que tem diferença sim, Frederico. As pessoas mais antigas, né, ou com mais idade, como eu, por exemplo, quem passou pelo plano Collor não sai da poupança nem a pau. Uhum. E é curioso porque a poupança foi bloqueada igual, né? No plano Collor, a única coisa que não foi bloqueada pelo governo da época foi a bolsa, né? Aplicações em bolsa de valores. Que quem quisesse vender as suas ações podia vender. Quem vendeu perdeu muito dinheiro, né? Porque as ações se desvalorizaram assim de forma brutal. Mas estava liberado. Dinheiro de conta corrente foi bloqueado, poupança foi bloqueado. Então, eu, por exemplo, eu fico assim, por que tem tão pouco investidor no Tesouro Direto, né? Tesouro Nacional, melhor risco de crédito do país, uma plataforma onde você consegue investir com um custo baixíssimo de 0,25% ao ano. E por que tem tão pouca gente lá? Uhum. Muitos leitores me falam, mas e se tiver o confisco, outro confisco? Quer dizer, o trauma do passado realmente compromete de forma brutal o comportamento, as ações das pessoas. Eu consegui superar porque eu falo para as pessoas, eu digo, gente, foi uma estratégia péssima, não resolveu o problema, o governo não deve fazer isso de novo, porque se tivesse resolvido alguma coisa, talvez, mas não. As razões atuais, por exemplo, os nossos problemas macroeconômicos atuais são muito distintos da época. Na época existia um consumo exacerbado e agora existe uma inexistência de consumo. Exatamente o contrário. Mas as pessoas não se dão conta, né, dessas variáveis. Mas respondendo à sua pergunta, então, a geração antiga carrega esse trauma e tem muito receio de arriscar, e a geração mais nova está mais disposta a novos mercados, sair da mão de bancos, desse cartel de grandes bancos, ir para o caminho das fintechs, ousar em investimentos mais arriscados. Eu só espero que essas pessoas mais jovens estejam fazendo isso de uma forma consciente, se educando antes de fazer, pesquisando muito bem antes de dar o passo de dizer isto é para mim, né? Mas predisposição existe. A geração mais nova certamente está mais aberta para esse movimento, Frederico. Tá, o que você está dizendo, na verdade, que é um conservadorismo maior, né, nas pessoas de uma idade mais avançada, o que eu acho que está alinhado com a vida como um todo, né, e não só a parte financeira. Legal pontuar aí também, né, que sobre o plano Collor, você citou. Eu também passei pelo plano Collor, mas não com a tua poupança, né? Eu estava iniciando no mercado de trabalho naquela época.
aliás, na faculdade de economia ainda. Mas, então, não tinha quase ninguém na bolsa naquela época. Não é igual hoje, que você tem 3 milhões de CPFs registrados aí na bolsa. Então, assim, o fato de poder vender ações não significa que muita gente escapou desse sofrimento que a Márcia narrou aí, né? Só para pontuar. E eu acho que você colocou um ponto legal, assim, que essa moçada está mais propensa aí para fintechs, né? Que eu acho uma coisa boa, até assim, generalizando, nunca é bom generalizar. Acho que o ponto legal é o que você falou, né? Que você tem que fazer aquilo que você está preparado para fazer, que você conhece e acha que é adequado para o seu perfil. Mas me preocupa esse segundo ponto, que é a propensão a investimentos mais arriscados. Que, inclusive, você trabalhou em uma das suas colunas recentes aí, que o pessoal tem se arriscado bastante, né? E talvez até eu li nas entrelinhas uma preocupação, eu acho, como você falou agora, que tem gente se arriscando sem saber bem o que está fazendo. Queria comentar um pouco mais sobre isso? Você acha que tem algo mais a falar ou não? Mais ou menos por aí mesmo, o alerta está dado. É isso aí, Frederico. Tem muita gente dando o passo, se atrevendo a assumir. Eu tenho assim, eu não tenho percepção, eu tenho certeza, eu tenho feedback de vários leitores da Folha que me escrevem dizendo que não entendem por que o fundo ou o plano está dando rentabilidade negativa, ou seja, saíram das aplicações conservadoras, foram para investimentos de mais risco, mesmo dentro do segmento de renda fixa, né? Atrelados a índices de inflação, que eu pessoalmente considero muito bom, mas tem volatilidade ao longo do percurso. Foram para fundos multimercados, que investem mais ou menos em ações, em mercados internacionais, certo? E aí se surpreendem, não sei por conta de quê, que a cota ficou negativa. Então, assim, não sabiam o que estavam fazendo quando fizeram, né? Quando assinaram um termo de adesão, e isso, de fato, me preocupa. Então, e, de novo, lembra o diabinho falando assim, e aí, cara, você não vai parar de perder dinheiro na poupança? Tem coisa aqui que rende mais. Sei. Não é simples assim. Aí a pessoa se acha o idiota, né? O babaca da vez, e vai para o investimento, que ele acha que está todo mundo fazendo, e que é a boa, né? Quando, na verdade, pode ser para alguns e não para outros, né? Não tem tamanho único no mundo dos investimentos e das finanças, né, Frederico? E as pessoas não têm essa consciência. Só a perda tem que bater, tem que perder o sono, tem que incomodar, para aí ela se dar conta de que fazer perguntas que devia ter feito antes, entender o que devia ter entendido antes de assinar o termo, enfim. Falta. Eu concordo. Nesse caso, o incômodo, é aquele incômodo que você falou no começo da nossa conversa, né? Só que é um incômodo meio vamos dizer assim, uma coisa meio feia, meio ruim. Quer dizer, você se incomoda porque você vê o teu amigo ganhando dinheiro no negócio e você não está ganhando tanto, né? O teu cunhado, sei lá, ou alguém te cutucando ali, o diabinho, como você colocou, é um cômodo que te leva, às vezes, a uma decisão errada. Só que esse povo só fala quando sobe, quando ganha. Quando perde, quando o valor cai, ou até quando perdas são realizadas, aí fica quieto. Põe embaixo do tapete, não conta nada, disfarça, faz de conta que está tudo bem, e não é verdade, né? É uma volatilidade natural de preço que muitos brasileiros não estão preparados, definitivamente não estão preparados para conviver com isso. Eu tenho um amigo assim, Márcia, sempre que as bitcoins dele sobem de valor, ele me manda um print no WhatsApp, fica me zoando. Eu quero morrer quando eu vejo essas coisas. Eu estou aqui ensaiando um artigo para escrever, já escolhi o nome. Vai chamar O Outro Lado da Moeda. Porque eu tenho visto algumas propagandas, é mais do que impertinente,
os adjetivos são todos de qualificação muito baixa, que as pessoas mostram só um ângulo da história, né? Só um lado, só o lado bonito, o lado... Espera um pouquinho, conta a história inteira, né? Tem sempre um outro lado que essa mídia marrom, ruim, desqualificada, não ignora. Faz de conta que não tem. E eu quero fazer esse serviço de mostrar. Tá vendo essa matéria aqui? Deixa eu mostrar o outro lado da moeda, né? Trazendo uma perspectiva que foi omitida, né? Certamente a propósito, para que a pessoa tenha o conjunto da informação, o todo. E aí você decide se isso faz sentido para você. Sim, sim. E acho que vale pontuar, né, Márcia, que o momento é muito, vamos dizer assim, favorece muito esse tipo de campanha, propaganda, né? Porque se por um lado a gente tem a taxa Selic mínima histórica, por outro lado nós temos uma facilidade de abertura de contas digitais e uma proliferação de plataformas, né, de investimento. Então, meio que juntar fome com a vontade de comer, né, aquele provocador do amigo que manda o print do WhatsApp com a Bitcoin subindo, então fica aquela coisa, você olha para um lado e fala, meu Deus, minha aplicação renda fixa deu 0,2%, o cara mandou um print de 5%, eu acho que eu vou lá. Chega uma hora que você acaba cedendo à tentação. Eu acho que o momento é muito perigoso nesse sentido. Perigoso não porque vai necessariamente dar errado, mas porque eu concordo com você que tem muita gente fazendo coisas que não está preparado para fazer. Exatamente. Exatamente. Legal. É isso. Deixa eu te fazer, mas está acabando o nosso tempo aqui, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui. Você falou de diferença de comportamento, né? Conservadores versus, né, dependendo da faixa etária, versus um pouco mais propensos a riscos, quando mais jovens, mas do ponto de vista de linguagem, né, você que é escritora, né, quer dizer, você acha que tem linguagens também que apelam mais para determinado tipo de público ou não? Bobagem. Digo, expressões, temas, no teu histórico é isso, isso aqui atinge mais essa camada da população. Isso aqui eu estou falando mais para aquela faixa etária, sei lá, alguma coisa assim? Não. Eu acho que tem disso sim. Eu me identifico mais com a minha geração, e a geração seguinte. Eu acho que eu consigo uma conexão, a minha linguagem, a minha abordagem, histórias de vidas, exemplos reais, né? Eu crio uma boa conexão com as pessoas mais da minha geração e a seguinte. Os jovens, eu acho que tem muito de rede social, tem muito de outras mídias, talvez mais mídia do que linguagem, mas talvez um pouco das duas coisas. E eu te confesso que, assim, leitores da Folha, deve ter gente jovem ali no meio, ou não, porque assinatura de jornal é coisa antiga, né, Frederico? Os jovens não assinam jornal, acho. Ou tendem a usar outras mídias, né? Então, eu acho que tem sim, faz diferença, tanto a linguagem quanto o meio de comunicação, a mídia, né? Acho que tem sim essa estratégia, essa abordagem tem que ser trabalhada para atingir esse público mais jovem. Tá. Eu te pergunto isso porque eu também sofro desse mal. Eu acho que eu falo um pouco melhor para a minha própria faixa etária também, obviamente. Até dentro de casa, às vezes tenho dificuldade, às vezes, de ter a mesma efetividade na comunicação para os meus próprios filhos, assim, né? Então, às vezes, aprendo muito com eles, inclusive, devo dizer que eu imagino que você também passe por isso, de tentar explicar conceitos e ter deles o feedback, falar, mas melhor seria se você tivesse começado com uma frase mais forte, né, com
com uma carga mais pesada, já me deram esse feedback. Já me deram feedback que a duração do nosso podcast aqui, por exemplo, é muito longa, e eles não se disporiam a escutar, né, um episódio de 25, 30 minutos, né, que tem que ser uma coisa mais curta. Então, é mais ou menos dessas coisas que eu acho que eu estou falando. Não sei se você passa por isso também. Eu passo por isso. Cada vez que eu escrevo, eu me seguro, porque assim, quando eu falo, eu sou mais atrevida. Eu me permito ser um pouco mais ousada, dependendo do público. Mas quando eu escrevo, eu sou mais comedida. Eu acho que na escrita existe um compromisso maior, né? A palavra, o que a gente escreve é muito sério. E as mídias atuais, elas são muito mais faladas do que escritas, né? E na fala, eu acho que as pessoas são mais ousadas, mais atrevidas, dá a impressão que aquilo não fica gravado, se bem que fica, né? Hoje em dia não fica gravado no papel, mas fica gravado no áudio, né? E aquilo pode não, né? Aquilo se repete, viraliza muitas vezes, mas acho que certamente a mídia para esse público mais jovem é a mídia falada e com uma linguagem mais atrevida, sim, e mais assim, aquela coisa de um punch, né? Uma coisa que chama atenção, quase que dá um cutucão assim, dizer, cara, é com você que eu estou falando, você vai fazer de conta que não está me ouvindo? Isso. Então vem aqui. É aquela provocação, para de fazer o que você está fazendo, que eu quero falar com você. Isso. Essa ousadia da fala, que eu até falaria assim, se eu tivesse num público jovem, mas eu não escrevo assim. E como a minha vida é escrita, eu acabo usando um tom mais professoral, repleta de histórias de vida que eu acho que certamente se conectam, ajudam as pessoas a se conectarem e dizerem, putz, aconteceu comigo, aconteceu com a minha família, aconteceu com um amigo, a se identificar, né? Cria uma identificação das pessoas, mas os mais jovens é outra estratégia, Frederico. Eu gostei do que você falou aí. Primeiro, eu gostei de ter te convidado aqui para você falar, já que você sempre escreve, e você reconheceu que falando você é mais ousada, né? Um pouco mais... Eu acho que sou. Aguerrida. Então, você vai ter a oportunidade de, se é que já não teve, né? De se escutar e ver se confirmar isso aí ou não. Te perguntaria se você tem, por exemplo, você faz também palestras e a oportunidade de falar para esse público, né? Você escreve, você fala também, e nas palestras você tem uma repercussão, um feedback um pouco diferente ou não? Isso não acontece? Bem lembrado, Frederico. Eu recebo muitos convites sabe, nas universidades tem o centro acadêmico, tem aquela... Normalmente tem um grupo de estudantes que cria um núcleo, né, dentro da escola. E eles me convidam para fazer palestras. Aliás, era presencial. Eu já dirigi 400 quilômetros para ir até uma universidade perto de São Paulo para falar para, sei lá, 100 pessoas. E eu faço isso com muito gosto. Porque eu acho que quando as pessoas na idade de 18, 20, 24 anos recebem... E aí eu não tenho dúvida que quando eu estou de cara com esse público, eu crio uma conexão com eles, até porque eu percebo assim, foram meus filhos, passaram por isso, eu percebo como se fossem meus filhos e daqui a pouco meus netos. Então eu tenho muito prazer de estar com essas pessoas. E eles gostam muito. Eu acho que escutar o meu exemplo ou as minhas experiências, eles gostam. Então, assim, eu acho que sim, com esse público jovem nas universidades, no tete-a-tete.
eu consigo fazer essa conexão, graças a Deus. Que legal, no tete-a-tete aí você No tete-a-tete, É. porque eu sou assim um pouco de olhar na cara, de botar o dedo, de dizer, sabe, meio que provocar. A pessoa se mexe na cadeira porque eu faço provocações verbalmente. Eu me lembro que quando a Folha me convidou para ser colunista, eu falei, na verdade, o convite veio porque eu convidei a Maria Cristina Frias para escrever um livro junto comigo. Aí a Maria Cristina olhou para mim e falou, Márcia, você não precisa de mim para escrever um livro, você só precisa escrever como você fala. Ela tinha sido minha aluna, entre aspas, num curso que uma empresa, uma instituição financeira, tinha oferecido para jornalistas da área econômica. Explicar como é que era o mercado de fato. Eles escreviam sobre um mercado que eles conheciam pouco, ou conheciam só um lado da história, né? Só o lado de quem vende o produto, né? E que, portanto, só comenta o que interessa. Aí, quando ela me disse isso, né, caiu a ficha. Claro que não é simples, porque falar é uma coisa, escrever é outra muito diferente. Acho que eu ainda estou aprendendo, apesar de já fazer 10 anos, mas acho que faço muito melhor do que quando comecei, no sentido de colocar um pouco dessa ousadia ou dessa provocação verbal quando a gente se comunica em artigos escritos. Não, olha, eu acho que você é muito persuasiva em ambas as mídias. Obrigada. E acho muito legal o teu entusiasmo de dirigir centenas de quilômetros para ir falar para o público universitário, né? Aproveito para deixar o gancho aí, clubes de finanças que são ouvintes aí do podcast do Canto Seu Bolso. A Márcia, no meu clube de finanças, ela faria palestras hoje. Então, assim, fica aí a oferta para quem quiser convidá-la aí. Eu estou oferecendo que vocês convidem ela para falar para vocês. Eu acho que certamente ela tem muito a compartilhar. E agora que é tudo virtual, fica mais fácil, né? Não preciso nem dirigir esse tanto, exatamente. Se não fosse virtual, talvez eu não tivesse convidado você para participar do nosso podcast. Tá vendo como é que tem vantagens em tudo na vida? Pois é. Tá vendo? Eu estava prestes a encerrar o nosso bate-papo, mas você falou uma coisa aí que me levou a uma outra curiosidade, que é, você deu um curso para jornalistas econômicos lá atrás. Você considera que houve evolução na mídia econômica também de lá para cá? Você considera que os colunistas e quem trabalha os assuntos de finanças aí nos veículos hoje, essas pessoas estão mais capacitadas, elas conhecem melhor os dois lados, ou você acha que ainda tem um bocado a fazer nesse sentido? Eu acho que elas conhecem. Eu conheço muitos jornalistas muito qualificados, estudaram, têm base de conhecimento suficiente para escrever de forma correta sobre diversos assuntos. O que eu acho que falta é o outro lado da moeda. A maioria das matérias que eu vejo nos jornais, ou nas mídias em geral, as fontes desses jornalistas, desses repórteres, é o banco, é o gestor da carteira, é a fintech, é o vendedor, é a ponta que oferece produtos e serviços financeiros. Falta para mim o depoimento de quem compra. Bota o cliente ali, pergunta para ele o que ele achou, como é que ele se sentiu, se ele gostou, se ele teve dificuldade, por que ele comprou ou por que ele deixou de comprar. Eu acho que falta trazer a percepção do cliente, do investidor, da pessoa, do consumidor final, que é o que eu procuro fazer na minha coluna. Eu sempre coloco o chapéu de quem compra, de quem paga pelo produto, pelo serviço, de quem corre o risco, porque a mídia se ocupa bastante de contar este lado aqui da moeda. E eu quero complementar, trazendo a perspectiva que, no meu entendimento,
é de quem mais importa. Eu, você, os nossos ouvintes, que temos o dinheiro e que compramos e que sem nós não teria economia, não teria mercado, não teria nada. Sim, concordo demais. Que bom que eu te fiz essa pergunta. Fica uma mensagem bem importante, né? Concordo contigo. As matérias são, às vezes me dá até a impressão de que elas nascem com um release, né? De um assessor de imprensa que quer divulgar um determinado produto, né? Não tenha dúvida. Eu acho que é um lado, eu acho que é assim, não tô criticando. Eu só acho que tem que adicionar um outro. Estica essa história, contra o outro lado, né? Questiona. Eu acho que eles fazem assim, porque são fontes que eles precisam manter. Eu sempre tomo muito cuidado quando eu escrevo, às vezes criticando produtos e eu raramente critico, raramente não, eu diria que eu nunca critico uma empresa dando nome. Eu critico o produto, capitalização, COI, consórcio, cheque especial, cartão de crédito. Tem uma fileira de produtos que eu digo, mantenha a distância, é tóxico, não compre, não use. E explico por quê, né? Nas outras matérias, dificilmente alguém vai te dizer para não comprar COI ou título de capitalização. Não, que ótimo. Que ótimo. Estamos em linha de novo, até com os produtos que a gente critica. Me lembro uma vez que eu fiz um episódio sobre consórcios, quando esse podcast ainda era na Rádio Inconfidência ainda, e a tônica do episódio era consórcio era uma roubada, né? Fazia as contas e mostrava que financeiramente não se justifica, que os argumentos de venda são falaciosos, e era um programa que a gente recebia ligações ao vivo no ar, né? E me ligou lá um fulano lá que vivia disso, né? E bravo realmente porque eu estava criticando o ganha-pão dele. Os ouvintes que quiserem investigar, isso deve estar aí em algum dos episódios passados, não me lembro o número exatamente. Márcia, agora eu prometo que é a última mesmo, tá? E depois dessa eu não faço mais nenhuma. Se me deixar, eu fico aqui conversando com você mais horas, abusando da tua boa vontade. Mas como é que você compara o brasileiro com o consumidor financeiro de outros países? Você que tem uma experiência internacional, de morar fora, etc. Você acha que existe uma diferença no nosso comportamento em relação aos consumidores de outros países, ou estamos tudo mesmo no mesmo bolo aí? Você consegue enxergar alguma diferença? Eu acho que os problemas são semelhantes. Falta educação, falta conhecimento. O que eles fazem diferente dos brasileiros é que, por exemplo, o mercado norte-americano. Americano investe em ações. Japonês, chinês investe em ações. O europeu tem mais disposição de investir em ações do que renda fixa. Para mim, por razões óbvias. Taxa de juros de 0,5% ao ano, né? Não o Brasil, que estamos passando por esse período que para mim é passageiro, né? O Brasil está fazendo de conta que é a Europa, com juros de 2% ao ano, que eu pessoalmente acho que é uma contingência, vai passar. Risco, o Brasil não, é um nível de risco que tem que pagar um prêmio um pouco maior. Eu acho que a gente não precisa voltar para os 14%, 20% ao ano, mas certamente 2% não é um patamar viável para o Brasil. Mas voltando, brasileiro investiu a vida inteira em renda fixa, primeiro porque ele é conservador, ele vem de uma época em que, de uma cultura que investir em imóvel é que era bom e seguro, ganhava-se 1% ao mês de aluguel e era seguro porque a casa estava lá. Então, assim, sair de um mercado de renda fixa que pagava juros, ou que pagou historicamente juros reais acima da inflação de 5%, 6% ao ano, para que você vai correr risco de bolsa
se a renda fixa paga prêmio tão generoso. E isso durou décadas, Frederico, décadas. Americano e europeu, não. A taxa de juros nesses países sempre foi muito baixa. Sempre, décadas. Então, assim, o americano, ou ele financia o tesouro nacional dele a 1%, 2% ao ano, ou ele compra ações da Apple, da Microsoft, da IBM, né, da Coca-Cola. Então, é natural que ele vá para um mercado de risco, até porque lá esse risco de bolsa é muito menor do que o daqui. Pela estabilidade da economia, pelo histórico das empresas, pela governança, por diversos fatores, compliance e tudo isso. Mas, assim, o indivíduo, ele é despreparado. Eu estou na Europa agora, estou em Barcelona, vim visitar minha filha e minhas netas, e aqui o espanhol é muito pouco preparado. Eu diria que tão mal preparado quanto o brasileiro. Aliás, tem algumas coisas do mercado europeu aqui, ou espanhol, que eu fico assim, atônita. Vou te dar um exemplo. Aqui, um cidadão faz um empréstimo, um financiamento imobiliário, para comprar um apartamento, por exemplo. Aí, evidente que o imóvel fica em garantia. Ele não consegue pagar. Inadimplente, fala, gente, não consigo, pedi um emprego, sei lá o quê, não paga. Ele perde o imóvel, tudo bem, é da garantia, e permanece a dívida. Ele continua devendo. Quer dizer, o imóvel não é usado para ser vendido no leilão e saldar a dívida que ele tinha com o banco. Olha que doido! Ou o banco emprestou um valor superior ao valor do imóvel que era garantia. Problema do banco. Para mim, a minha leitura, no Brasil, os bancos fazem o quê? Ele pega um imóvel de 1 milhão e financia 700. Isso. Ele pega um colateral, uma fiança, né, uma garantia, 30%, sei lá, estou falando números aleatórios aqui, mas a garantia é maior do que o valor da dívida, né? Até porque essa dívida vai crescer por causa de juros, etc. Aqui, provavelmente, você sabe que eu já tentei descobrir detalhes sobre isso, e não consegui, mas eu sei que é verdade. Eu conheci uma pessoa que trabalha no Banco Santander, lá em Madrid. Eu falei, escuta, é isso mesmo? A criatura segue devendo, não tem mais o imóvel, já entregou a casa, não tem onde morar e continua devendo. Porque é assim a legislação local. Então, eu acho que o Brasil tem uma legislação muito legal. Os órgãos reguladores no Brasil, Banco Central e CVM, Receita Federal, então, nem se fala. Poderíamos ensinar muitos países por aí. E os consumidores, de um modo geral, eu diria que sofrem dos mesmos males. Legal ter essa perspectiva sua entre países, muito enriquecedor. Legal do ouvinte brasileiro que não teve a mesma oportunidade de sair, né, de ver o mundo aí como você tem, de saberem que não ter esse complexo de inferioridade, nessa coisa de que nós somos piores do que os outros. São problemas que afligem o mundo inteiro, o mundo desenvolvido, né? A Europa Ocidental, quer dizer, uma referência em tantas coisas. Acho que isso deve ser usado como energia de motivação para que as pessoas ajam e busquem se desenvolver e melhorar. Márcia, eu assim, não tenho palavras para te agradecer realmente a sua disponibilidade em falar conosco aqui. Geralmente, eu costumo terminar os nossos episódios de podcast pedindo ao entrevistado que deixe aí palavras finais, ou dicas, ou outros, né, conselhos que porventura queiram, mas eu acho que eu nem me sinto à vontade para te pedir mais nada, porque assim você já compartilhou tanta coisa conosco durante essa conversa, mas ainda assim, se você quiser, fique à vontade para tecer seus comentários finais e muito obrigado mais uma vez. Obrigada pelo convite. Vou falar uma frase curta que eu repito sempre. Eu tenho convicção de que planejamento financeiro transforma a vida das pessoas.
Então, não deixe de fazer. E não se sinta... Eu quero que as pessoas... Eu odeio a palavra empoderar, não gosto de usar, mas eu quero que as pessoas percebam como elas são importantes, a força que elas têm, tanto isoladamente, mas no conjunto, né? No conjunto de nós, consumidores e investidores, temos uma força que a gente não tem consciência que tem. Eu quero convidar as pessoas a exercerem esse poder, porque é só assim que a gente vai mudar as coisas. Que legal, muito, muito bacana. Então, terminamos aqui. O nosso público, eu faço as costumeiras, costumeiro pedido aí para que nos ranqueie, né? Critique, reclame, sugira os temas que vocês querem que a gente venha aqui semanalmente trabalhar, né, para que a gente seja cada vez mais pertinente e traga assuntos cada vez mais úteis para vocês. Além disso, hoje eu vou adicionar um pedido a mais. Vão à Folha ler as colunas da Márcia. Vocês vão se deleitar e vão aprender muito. Quem não for assinante da Folha ou do UOL, pode me seguir no LinkedIn, que eu posto toda semana. Eu posto no Facebook, na página do meu livro, não na minha página pessoal, porque eu não tenho rede social, mas eu tenho uma página do livro no Facebook e tenho a minha página no LinkedIn, onde eu posto os artigos. Então, quem não for assinante da Folha ou do UOL pode me acompanhar por essas mídias. Aproveita e dá o nome do livro aí para o ouvinte. Finanças Pessoais, o que fazer com o meu dinheiro. Excelente, maravilha. Grande abraço e até a próxima. Um abraço, Frederico. Tchau, pessoal.